Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia por quê? Porque aqui onde eu tô, o dia está amanhecendo e eu tô na porta de casa. Como vocês sabem, eu moro aqui nessa região de praia e eu adoro caminhar pela manhã, meditar, orar. Essa é a primeira coisa que eu faço antes de começar as tarefas do dia. E eu estava caminhando e me lembrando que eu fiz um vídeo anterior falando sobre perdão. E algumas pessoas podem se questionar, mas como assim perdoar? Perdoar quem faz mal pra gente? Sim, sabe por quê? O perdão não é amnésia, já começa por aí, né? A gente não precisa esquecer. Perdoar é outra coisa. Perdoar faz bem para quem perdoa. Perdoar é fundamental. E por que é diferente perdoar da amnésia? Quando você perdoa de fato alguém por algo que te fez, que talvez essa pessoa tenha feito e não tenha nem se dado conta que te tenha te feito um mal. Porque algumas pessoas simplesmente são assim. Elas fazem, elas vão passando, elas vão magoando, elas vão derrubando, elas vão prejudicando e elas não se dão conta do quanto são nocivas. E a gente se magoa, a gente se entristece, a gente fica mal, a gente adoece, a gente fica muito mal. Nossa saúde mental é muito abalada. Para algumas pessoas é motivo de pensar até em fazer besteira. Mas não precisa ser assim. O exercício de perdoar é fundamental para continuar caminhando. Eu digo isso, quem conhece a minha história sabe, que eu tinha inúmeros motivos para não perdoar. Para estar adoecido, para estar magoado, para estar em depressão, como eu já estive, inclusive. Mas eu aprendi. E é isso que eu queria falar para vocês. É possível. Não é fácil, é um processo. Mas é preciso iniciar esse processo o quanto antes, para que você consiga viver toda a liberdade que o perdão lhe traz. O perdão, quando é verdadeiramente dado, a gente simplesmente não se importa. É isso que acontece. Quando a gente perdoa, nós lançamos no universo uma energia tão boa que essa energia limpa a gente por dentro. Você pode chamar essa energia do que você quiser. Entregue na mão de Deus, que o Espírito Santo vai agir sobre a tua vida e tantas outras possibilidades dentro de cada fé que eu penso assim. Deus para mim é pura energia. Deus para mim é tudo isso aqui que a gente está vendo. Uma energia única, uma energia que não tem palavra para mensurar. Eu gosto muito do mar. O mar para mim é fundamental. E não é para vir para a praia para ficar deitado tomando sol, não. É para caminhar, é para sentir o cheiro da maresia. Por isso para mim é muito importante. E você sabe por quê? Porque eu penso assim, na Bíblia diz, e em outros livros sagrados também, que o Espírito de Deus caminhou sobre as águas antes que o firmamento se fizesse. Ou seja, quando o Espírito de Deus esteve aqui neste planeta, já existia água. E que água seria essa em maior quantidade do que os nossos oceanos? Então, o oceano para mim, o mar, é a energia fundamental do nosso planeta. Por isso é tão importante estar aqui próximo. E toda vez que eu venho para cá, eu faço inúmeras reflexões. E as minhas reflexões, elas partem do meu interior, do meu individual e alcançam todo mundo, todos nós. E por isso hoje, falar do perdão para mim é muito importante. Mas não é um perdão como um pedido de desculpa. Não é toda hora falar assim, você me perdoa? Não é toda hora falar assim, desculpa, e achar que é perdão. Não. É fazer uma reflexão mesmo. É voltar naquele momento em que aquilo aconteceu, seja lá o que foi, e entender que aquela pessoa, pode ter sido ontem, num passado bem recente, mas não é mais a mesma pessoa que você é hoje. Então essa pessoa que você é hoje precisa reencontrar a pessoa que você era ontem
e primeiro pedir perdão a ela, sabe? Por exemplo, eu encontro com o Jordan da minha juventude e digo para ele: Jordan, me perdoe. Me perdoe porque naquela época eu buscava incansavelmente uma felicidade, uma plenitude que pela minha juventude eu ainda não tinha noção de como era e não sabia os meios certos para buscá-la. Me perdoe por ter te deixado ficar em situações que te fizeram tão mal. Vem comigo, porque eu vou cuidar de você. Isso é um perdão da gente pra gente mesmo, interno, porque a gente precisa se perdoar para não carregar culpa antes de mais nada. E depois a gente perdoa os outros. Mas perdoa mesmo. Não é esquecer o que aconteceu. Muito importante isso. Mas é deixando cair no passado. Deixando aquela dor lá atrás. Eu perdoei todas as pessoas, a começar pela minha mãe. Vocês conhecem a minha história. E algumas pessoas dizem para mim que dificilmente conseguiriam perdoá-la. Mas eu perdoei. Porque era importante para mim. E era importante para ela. Mesmo que ela não tenha aceitado, mesmo que ela não saiba, mas ela soube. Mas ela levou o meu perdão quando ela se foi. Eu tive que ressignificar tudo que nós vivemos. E entender que ela não estava pronta para viver comigo os momentos que nós vivemos. E que a reação dela, que foi as piores possíveis, mas era a única que ela sabia naquele momento. Eu a perdoei. E depois eu perdoei todos os outros. Meu avô, quando eu descobri que era meu pai. A minha mãe, principalmente porque eu descobri que era minha irmã, que deve ter sido muito duro para ela. E assim eu fui perdoando um por um e colocando todo mundo nos seus devidos lugares. Isso me trouxe uma leveza imensa. E aí qual foi um dos processos que me ajudou muito a conseguir esse perdão tão profundo? Constelação sistêmica. Eu fiz constelação familiar ou sistêmica, as pessoas, cada um chama de uma forma, e é uma ferramenta que funciona muito. Eu indico a vocês, quem puder procurar saber, quem quiser, eu posso até indicar quem faça, posso indicar quem eu fiz comigo. Constelação sistêmica reorganiza a vida da gente, pra gente, para que a gente coloque as coisas no lugar, para que a gente possa caminhar sem carregar a bagagem da culpa. Era isso. Por hoje, o que eu tinha para falar sobre o perdão, e eu espero que vocês tenham gostado e entendido, que vocês tenham curtido um pouco desse visual que tem aí atrás, desse marzão lindo. E é um enorme abraço, ainda que virtual, mas sincero. Até mais, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.